Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês que o Mandetta, um dos grandes entusiastas da chamada terceira via, que é bom destacar logo no começo, não inclui Ciro Gomes, meio que jogou a toalha e falou que, inclusive, tudo isso tá aí um teatro, na opinião dele. Eu vou trazer detalhes aqui, das últimas notícias envolvendo o tal Centro Democrático e dizer qual pode ser o caminho dele, do Mandetta e também do seu partido União Brasil. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Vai que você chegou e não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like, o joinha para cima, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso fortalece o nosso trabalho e faz com que ele chegue em outras pessoas que ainda não conhecem aqui o canal Politizando. Pessoal, então foi divulgado nesse dia 23/4, eu vou deixar um link no comentário fixo, o link da Folha, que vai dizer que o ex-ministro da Saúde, Mandetta, do União Brasil, diz que as negociações para uma candidatura única da terceira via viraram um teatro. Ele virou as atenções para seu estado, Mato Grosso do Sul, onde pretende disputar o Senado. Abre aspas para o Mandetta. Trabalhei muito por essa união, instalei uma mesa democrática, divulgamos o manifesto, mas depois o Dória se lançou, o Moro, agora o Bivar, todas as candidaturas ditas irreversíveis. E finalizou, prefiro não participar. Bom, vamos destacar que o Moro realmente desistiu, Ou ele foi desistido, agora nem importa mais. Acabou para ele, pro ex-juiz. E eu acredito, baseado no que a gente tem lido aí no noticiário, que nem espaço para tentar uma vaga no Senado o Sérgio Moro terá lá em São Paulo, onde agora está o seu domicílio eleitoral. Então, se muito, ele vai ter a chance de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. E acredito que, se tentar, será eleito com folga. Mas o próprio Sérgio Moro tem admitido recentemente que pode ser que ele não tente nada e desista de vez da política. E voltando aqui à fala do Mandetta, eu tenho que ser justo e reconhecer que o Mandetta, de fato, ele tentou fazer a sua parte buscando unir diversos políticos. Quando ele fala aqui na nota que ele fez, vamos lembrar de uma que foi feita no dia 31 de março de 2021, que trazia ali as assinaturas de vários pré-candidatos naquele momento. Dele próprio, Mandetta, Luciano Huck, você teve também lá o Dória, Eduardo Leite, você teve o Amoedo e você teve Ciro Gomes, O Ciro deixou diferenças de lado naquele momento e assinou a nota em defesa da democracia naquele dia em que os comandantes das Forças Armadas, eles haviam sido ali demitidos. Então, Mandetta, de fato, tentou fazer a sua parte. Ele, quando viu o seu partido, Democrata, se unindo ao PSL, formando União Brasil, e viu alguns movimentos ali contra a sua candidatura, ele próprio nem fez questão de ficar comprando brigas internas no seu partido. Ele aceitou, de fato, que essa construção aconteceria, então ele não ficou insistindo e criando alguns atritos lá internamente. E me parece, opinião pessoal minha, que de fato o Mandetta é alguém meio que desapegado dessas ambições pessoais. Ele próprio cita o exemplo de que foi eleito deputado federal em 2014 e ele participou ali do movimento a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Então ele fala que ele próprio brigou pelo Fora Dilma. Aí depois veio o movimento Fora Temer, e aí ele fala, até num tom de brincadeira, que chegou em 2018, ele viu e disse, olha, é fora eu, e não tentou a reeleição e ficou afastado ali, do cenário político por um tempo, mas logo veio o convite para ele assumir o Ministério da Saúde, ele aceitou. Vale destacar também que o Mandetta, quando começou a pandemia, ficou ao lado da ciência e aí teve o rompimento com o governo Bolsonaro. Ele, que foi colocado então como pré-candidato à presidência, chegou a marcar mais de 10% nas pesquisas, só que aí começou a ser fritado pelo gabinete do ódio bolsonarista e caiu até que chegou o momento em que, de fato, por conta dessa fusão do seu partido com o PSL, como eu disse, ele meio que ficou sem espaço e aceitou numa boa, insisto nesse ponto. Destacou a Folha que os partidos União Brasil, que é o do Mandetta, MDB, PSDB e Cidadania afirmam que irão anunciar em 18 de maio o nome que representará uma candidatura única das 4 siglas à presidência da República neste ano. Agora, já tem gente dizendo, pessoal, que vão acabar adiando essa data, que até o dia 18 não chegarão num consenso desse único nome. E mesmo que lancem, sinceramente, eu não sei se terão força, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Essa chamada terceira via tá virando até piada para muita gente, porque os candidatos que dela fazem parte, vamos pegar aqui os 3 que sobraram:
João Dória está em quarto lugar nas pesquisas, Simone Tebet em quinto. E o Luciano Bivar apareceu na pesquisa feita pela Ideia Exame em 12º. Então, tem gente brincando que tinha que ser quarta via, quinta ou 12ª via e não terceira. E se a gente soma a pontuação dos três nessa pesquisa em que eles apareceram, você tem Dória com 3, Simone Tebet 1, Luciano Bivar com 0,2. Somados, nós temos aqui 4,2. Só que se eles se unirem numa só, nada garante que terá também a somatória dos votos. Pode acontecer até de ter um pouco mais, dependendo da divulgação que for feita, né, do simbolismo que isso passar para a sociedade. Mas pode ser também que os eleitores da Tebet decidam não ir com João Dória, supondo que ele seja o escolhido, e às vezes migre para o outro candidato. Então não pode duvidar que o próprio Ciro talvez se beneficie aqui, crescendo um pontinho a mais, ou outro candidato aí. Né? E falando um pouco dele, Simone Tebet, como eu tenho insistido aqui, tem problemas dentro do seu partido, parte dele, né, sobretudo Renan Calheiros, Eunice Oliveira, essa turma complicada que tem um histórico nada positivo aí. Já defendem um apoio ao Lula no primeiro turno. E a Simone Tebet, ela defende o seu nome, eu assisti a participação dela lá na sabatina do UOL Folha, falando que ela é menos conhecida, menos rejeitada. De fato, isso aqui é verdade, só que, mesmo com o tempo passando, ela participando de entrevistas, o seu nome está aí circulando nas pesquisas, ela é citada por jornalistas, até às vezes mais do que o próprio Ciro Gomes. Mesmo assim, Simone Tebet não passa de 1%. Quando muito, dependendo do instituto, ela marca 2%, mas logo dá um jeito de recuar para 1%. Então, sinceramente, acho que ela pode até crescer, mas a situação não está fácil. Eduardo Leite perdeu as prévias no PSDB, mas se movimenta como um candidato à presidência da República e até que, enfim, no dia 22, adotou uma postura correta em relação ao João Dória. Eu vinha criticando bastante aqui, né, que o Eduardo Leite estava se movimentando como se fosse um golpista, não aceitando os resultados das prévias do seu partido. E aí ele fez uma nota dizendo que respeita o resultado das prévias, pedindo ele próprio união no partido. Vamos ver se isso ficará apenas na nota ou se vai praticar isso que ele colocou nela. O Dória, então, que acaba tendo uma boa notícia para sua pré-candidatura, já que ele vivia ali um conflito muito grande dentro do PSDB, ele ainda assim é altamente rejeitado, as pesquisas mostram, por quem é de direita, por quem é de esquerda, por quem é de centro. E você conversa também com as pessoas, além das pesquisas, a gente percebe uma raiva realmente em relação a João Dória muito grande. E ele vai mal no seu próprio estado. No geral, ele pontua, como eu trouxe para vocês, 3% nas pesquisas e tem um potencial de votos muito baixo. Porque se o Dória pontuasse 3%, mas mostrasse ali um potencial de votos muito alto, como é o caso de Ciro Gomes, aí você poderia imaginar, peraí, quando a campanha começar, o Dória tem um espaço, tem uma base para crescer muito, né? Não é o caso dele, pelo menos por enquanto. E eu confesso que lá atrás, né, quando começou essa movimentação em torno de 2022, eu até imaginei que o Dória poderia chegar nesse momento com um percentual maior, mas não foi o caso e ele foi se queimando com o tempo. E Luciano Bivar, presidente do União Brasil, com todo respeito, o povo não sabe quem é. Né? Me parece mais aqui que ele está tentando cavar uma vaga de vice de alguém. Vamos ver se realmente consegue. E para mim, essa tal terceira via fracassou. Ou o Centro Democrático, agora eles estão tentando mudar e chamar esses aqui representantes do centro. Se eles quiserem mesmo derrotar Lula e Bolsonaro, eles terão que deixar algumas diferenças de lado, e elas existem, e apoiar Ciro Gomes. Ou será que eles não querem tanto assim a derrota daqueles que agora polarizam aí nas pesquisas, né? E estão apenas fazendo um teatro, né, nas palavras de Mandetta? E será que esse teatro é pensando em 2026? Então é importante a gente observar quais serão as movimentações das principais figuras desses partidos. Particularmente, eu acho que o Mandetta deve partir para um apoio mesmo ao Ciro Gomes, mesmo que isolado lá no seu estado. Eu não descarto que o partido do Mandetta, União Brasil, também decida apoiar Ciro Gomes. O próprio Ciro disse várias vezes que está em contato com o Bivar, presidente, com o Assemineto, que é o secretário-geral, que era presidente do Democratas. O Ciro vive citando a aliança vitoriosa que teve em Salvador, quando elegeu Bruno Reis, sucessor do Assemineto, e a vice indicada foi Ana Paula, que é do PDT. Então existe uma maior aproximação do Ciro com a União Brasil, ou um maior diálogo, né? Não existe tanto assim com o MDB e nem mesmo com o PSDB, apesar de, vez ou outra, o presidente do MDB, Baleia Rossi, fazer alguns acenos a Ciro Gomes, assim como algumas figuras do PSDB.
Então a gente vê que o Ciro, apesar, né, de todas as dificuldades criadas, inclusive pela imprensa, que, como eu disse, às vezes fala mais do João Dória, da Simone Tebet, do que do próprio Ciro, ele vem resistindo e viu uns 10 concorrentes seus desistirem, né, no meio do caminho. Amoedo, Huck, Mandetta, Sérgio Moro, Datena, Vieira, o Cabo Daciolo, que agora apoia Ciro Gomes e é o pré-candidato do PDT ao Senado lá pelo estado do Rio de Janeiro. Aldo Rebelo também, que chegou a aparecer aí com um pontinho nas pesquisas, é o pré-candidato do PDT ao Senado, só que pelo estado de São Paulo, e vários outros nomes. São tantos nomes que passaram aí tentando, né, surgir como alternativa, que foram desistindo, que a gente acaba esquecendo de um e outro. E Ciro Gomes tem resistido. Então, ou essa tal terceira via admite o fracasso, né, a tentativa de união em torno de um nome só e apoia Ciro Gomes, ou os partidos que fazem parte do tal centro democrático correm o sério risco de sair dessas eleições aí menores do que entraram e eventualmente passando até vergonha, né? O PSDB, que já chegou aí para o segundo turno em eleição presidencial, marcou menos de 5% com Geraldo Alckmin em 2018, já pensou sair dessas eleições com menos de 5%? Então, sinceramente, Ciro Gomes acaba aí sendo uma alternativa, mas insisto, existem diferenças entre Ciro e parte desse grupo, e que se eles quiserem mesmo derrotar Bolsonaro, terão que deixar essas diferenças de lado e tentar se unir em torno das convergências, porque numa coisa ou outra acaba tendo aí uma concordância em relação a alguns temas, né? Às vezes educação, questão de meio ambiente, enfim, mas aí é uma coisa para eles sentarem ali e resolverem. Pessoal, é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.